Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 6 de julho de 2022, a nossa quarta-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de se inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube, tá beleza? Se você quiser também nos acompanhar em uma dessas redes sociais acima ou quer o link do nosso grupo Telegram, tá na descrição do vídeo. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Quarto amanhã, tropa. Chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje. Vamos estar iniciando nosso primeiro prognóstico dessa quarta de Clash Bet pela Liga dos Campeões, que é a famosa Champions League, sendo que é uma qualificação. Só que antes devemos considerar que ontem o canal continuou com uma média altíssima de acerto. Então é isso aí, meu parceiro. É o seguinte, amanhã temos Liga dos Campeões, qualificação, temos aí Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, Brasileiro Série B e também temos jogos do Japão. Vamos estar iniciando o nosso primeiro prognóstico aí pela Liga dos Campeões, qualificação, o jogo do Slovan Bratislava, essa equipe do Dinamo, que tem início às 15h30. É um jogo que não temos classificação, é um jogo mata-mata, é jogo de ida e volta. Bom, em sequência da equipe, a equipe do Slovan Bratislava vem a 3 jogos sem vitória. Em 5 dos últimos 6 saiu mais que 2,5 gols. O Dinamo vem a 5 jogos com 5 vitórias, a 18 jogos sem derrota. A 6 jogos saiu mais que 2,5 gols. Em 7 de 8 venceu o primeiro tempo e foi a primeira equipe a marcar gols. Por esse retrospecto, vamos com a dica mais de 1,5 gol. Claro que é jogo para mais de 2,5 gol ou ambas as equipes marcam. Probabilidade seria aí o 2-2, 3-1 jogo. Então fica a critério do apostador. Vamos agora para a Copa Libertadores, o jogo do Palmeiras versus Cerro Porteño, com início às 19h15. O primeiro jogo foi 3-0 para o Palmeiras, como mencionei no vídeo de ontem. E em sequência, a equipe do Palmeiras, em 5 dos últimos 6 jogos, foi a primeira equipe a sofrer gols. Perdeu o primeiro tempo em 4 de 5. O Cerro Porteño, em 5 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 3 gols. O último confronto deu o Palmeiras. O Palmeiras é o favorito a vencer novamente, já que vem de uma derrota aí diante do Atlético Paranaense pelo Brasileiro Série A. Precisa voltar a vencer, principalmente em casa, para não abalar os ânimos dos jogadores. Por esse retrospecto, vejo uma nova vitória do Palmeiras. Vamos com a dica casa vence e a probabilidade 2-0 casa. E devemos considerar novamente que o Palmeiras está ansioso aí para enfrentar o Galo na próxima fase. Flamengo versus Deportes Tolima, com início às 21h30. A equipe do Flamengo vem numa sequência de 3 vitórias consecutivas. E a equipe do Tolima sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. 6 de 8 saiu menos que 3 gols. O último confronto deu Flamengo 1-0, um jogo mastigado em pouco. Então, para essa partida, o Flamengo vem de uma vitória diante do Santos fora de casa, 2-1, aos poucos ajustando a sua equipe, Dorival. Então, vejo mais uma vitória do Flamengo. Vamos com a dica casa vence e a probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para o jogo do River Plate versus a equipe do Atlético Vélez Sarsfield. O início às 21h30, mesmo horário do jogo do Flamengo. O primeiro confronto deu Vélez 1-0 e confronto direto, a equipe do Vélez leva um leve favoritismo aí, já que nos últimos 2 jogos não perde. Em sequência, a equipe River Plate sofreu gol nos últimos 5 jogos. A equipe do Vélez em 8 jogos saiu menos que 3 gols. Para essa partida não tem essa, o River Plate atuando em casa com o apoio da sua torcida vai conseguir vencer essa partida. Por esse retrospecto, vamos com a dica 2-1 casa. Vamos agora para a Copa Sul-Americana, o jogo do Ceará versus Destrões da Bolívia, com início às 19h15. Na classificação não temos, é jogo mata-mata, tropa. Bom, a equipe do Ceará vem numa sequência de
3 jogos sem derrota, sofreu gol nos últimos 4. E 9 de 10 saiu menos de 3 gols. 10 Stronge vem de 3 jogos com 3 derrotas. Sofreu gol nos últimos 5 e 7 de 8 saiu mais que 2,5 gols. O Ceará conseguiu vencer fora de casa essa equipe do 10 Stronge. É um jogo bastante difícil lá. Imagina atuando em casa. Mas em casa, o Ceará não vem fazendo uma boa temporada. É uma equipe que não consegue vencer pelo Brasileirão atuando em casa até o presente momento. Por esse retrospecto, vamos acreditar em mais uma vitória do Ceará e a probabilidade 2-0 casa. Santos versus Deportivo Táchira. O início às 21h30, mesmo horário. A equipe santista vem de 3 jogos aí em confronto direto sem derrotas. Sequência da equipe, o Santos vem a 5 jogos sem vitória. 7 de 9 saiu ambos marca. 5 de 7 foi a primeira equipe a sofrer e perdeu o primeiro tempo. Deportivo Táchira, 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 3 gols. Último confronto 1-1. Para essa partida, o Santos vem um pouco cabisbaixo, já que perdeu para a equipe do Flamengo em casa por um placar de 2-1. Para essa partida, precisa voltar a vencer. É uma equipe que não vence aí há mais de 6 jogos em seus domínios, então enfrenta uma equipe frágil tecnicamente, atuando fora de casa. Então tem dupla possibilidade de o Santos sair vencedor. Por esse retrospecto, vamos com a dica casa vence, probabilidade 2-0 casa. Mesmo horário, Brasileiro Série B, o jogo do Novo Horizontino dessa equipe do Brusque. Isso aí às 21h30 na classificação. A equipe do Novo Horizontino é o 9º colocado com a mesma pontuação do Brusque. 16 jogos disputados, somando 20 pontos conquistados, 15 gols marcados, 19 gols sofridos. O Brusque, com os mesmos 16 jogos disputados, tem 20 pontos, 12 gols marcados, 15 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Novo Horizontino vem fazendo aí uma das piores campanhas da competição. É o 13º colocado em 8 jogos disputados, com 11 pontos conquistados, 9 gols marcados, 10 gols sofridos, somando 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Já o Brusque, fora de casa, é uma equipe que vem fazendo aí uma das piores campanhas como visitante. É o 12º colocado em 8 jogos disputados, com 2 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. 5 gols marcados, 10 gols sofridos, 7 pontos conquistados. Em sequência da equipe, a equipe do Brusque, nos últimos 6 jogos, saiu menos de 3 gols. E para essa partida, acredito no jogo de over, já que a equipe do Novo Horizontino perdeu aí para a equipe do Náutico de 3-1. Então, vejo um jogo plausível para mais de 1,5 gol. O Novo Horizontino é uma equipe que conseguiu vencer o Vasco, conseguiu colocar dificuldades na equipe do Bahia. Então, é uma equipe que sabia atuar. Só que, quando enfrentou o Náutico, parece que desaprendeu de jogar futebol. O Náutico montou uma boa estratégia lá para vencer essa equipe do Novo Horizontino. Mas em casa não é uma boa equipe, levou 3-1 da Tombense, já que a equipe do Brusque vem de 3 jogos sem derrota fora de casa. Então vamos com a dica mais de 1,5 gol. Vamos agora para o campeonato do Japão. O jogo do Kashima Antlers, essa equipe do Cerezo Osaka, com início às 7 da manhã. Na classificação, a equipe do Kashima é o segundo colocado em 19 jogos disputados, com 37 pontos conquistados, 31 gols marcados, 23 gols sofridos. Enfrenta o Cerezo Osaka na quinta colocação, 19 jogos disputados, 30 pontos conquistados, 27 gols marcados, 20 gols sofridos. Atuando em casa, o Kashima é o terceiro melhor mandante em 10 jogos disputados, com 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. 17 gols marcados, 13 gols sofridos, 20 pontos conquistados. O Cerezo Osaka, atuando fora de casa, é o terceiro melhor visitante em 9 jogos disputados, com 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. 14 gols marcados, 8 gols sofridos, 15 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, saiu menos que cartões. Sequência individual, o Kashima vem a 5 jogos sem derrota. Foi a primeira equipe a marcar e venceu o primeiro tempo 4 de 5. O Cerezo Osaka tem a 3 confrontos aí, 3 jogos sem derrota. A 5 sofreu gol. 4 de 5 saiu mais que 2 gol e nos últimos 5 ambos marcam. Bom, voltando à classificação, se trata de equipes que têm bons ataques ofensivos, sabe marcar seus gols. Por esse retrospecto, acredito aí que a equipe do Kashima não perca essa partida. Então vamos com a dica casa com empate, o jogo para mais de 1,5 gol, probabilidade 2-1 casa. Yokohama versus Hiroshima,
o mesmo horário. A equipe do Yokohama é o atual líder em 19 jogos disputados, com 40 pontos conquistados, 41 gols marcados, 20 gols sofridos. Enfrenta o Hiroshima na quarta colocação, 19 jogos disputados, com 33 pontos conquistados, 27 gols marcados, 17 gols sofridos. Atuando em casa, o Yokohama é o melhor mandante da competição, em 9 jogos disputados, com 7 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, 20 gols marcados, 6 gols sofridos, 23 pontos conquistados. Enfrenta o Hiroshima na oitava colocação como visitante, em 8 jogos disputados, com 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, 10 gols marcados, 10 gols sofridos, 10 pontos conquistados. Últimos confrontos entre eles, em 6 de 8 saiu mais que 2,5 gols, 5 de 7 ambos marcam. O Yokohama sofreu gol nos últimos 3 confrontos, em sequência individual. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu mais que 2,5 gols para ambas as equipes. O Yokohama, em 5 dos últimos 7 jogos, foi a primeira equipe a marcar. E o último confronto mais recente foi 2-0 para o Hiroshima. Para essa partida, a equipe da casa é uma equipe fortíssima, ainda não perdeu na competição. Está invicto atuando em casa, não perdeu na competição em casa. Então vamos com a dica casa com empate, o jogo para mais de 2,5 gols e a probabilidade 2-1 casa. Bom, tropa, essas são as dicas de hoje. Espero que tenha curtido nossos prognósticos. Fica agora com o nosso bilhete pronto. Partiu, tropa!